Olá, eu me chamo Viviane Matos, sou professora de Português e Espanhol do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Codó. Hoje, nós vamos dar continuidade aos temas que estamos estudando a respeito do espanhol na avaliação do Enem. Nós vimos nas aulas anteriores um pouco sobre estratégias de interpretação textual a partir do estudo de tirinhas e charges e como esses tipos textuais podem ser abordados na avaliação de espanhol no Enem. Nós também vimos nas aulas anteriores um pouco sobre as principais diferenças que existem entre o português e o espanhol. No caso, nos aprofundamos nos heterossemânticos e heterogenéricos. Se você tem alguma dúvida sobre do que se tratam esses termos em relação ao espanhol, vocês podem dar uma volta aos vídeos anteriores, retomar os vídeos anteriores e entender um pouco mais sobre esses assuntos. Bom, na aula de hoje nós vamos tratar de um assunto puramente gramatical, que é o que nós conhecemos como, no espanhol, artículos determinantes e indeterminantes. Para início de conversa, nós vamos entender um pouco quais as principais características dos artigos, como eles funcionam em seus diferentes contextos e também quais são as principais diferenças entre um artículo determinante e um artículo indeterminante. Bora lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que os artigos, tanto os determinantes quanto os indeterminantes, eles são usados, segundo a gramática tradicional da língua espanhola, para acompanhar os nomes, no caso, os substantivos. Bom, se esses artigos vão acompanhar nomes, segundo a gramática, eles devem concordar com esses substantivos de acordo com seu número e seu gênero. Quando nós falamos de número e gênero, nós estamos tratando de singular, plural, feminino e masculino. A respeito das diferenças, a princípio, vamos tratar de los determinantes. Os artigos determinantes ou determinados, eles são utilizados em contextos bastante específicos, em situações em que as informações que estão ali, como o próprio nome diz, estão determinadas, estão bem definidas. Ou seja, você tem um nome e você tem algumas características e aspectos envolvendo aquele nome, lhe dando informações mais precisas acerca do contexto. Já os artigos indeterminantes, ou como conhecemos, indeterminados ou indefinidos, são usados em situações em que o contexto é pouco preciso. Isso significa o quê? Isso significa que as informações que estão dadas a respeito daquele substantivo, daquele nome, elas são indefinidas. Para a gente entender melhor essa diferença entre o uso funcional, entre o contexto, entre um artículo determinante e um indeterminante, eu vou dar alguns exemplos para que a gente possa compreender melhor. A respeito dos determinantes, o exemplo que eu tenho é: necessito estudar as assinaturas de ciências biológicas para o exame. O artigo que eu quero tratar com vocês aqui, de início, para a gente entender o conceito e a diferença entre artigo determinado e indeterminado, é esse. Vejam que, quando eu digo preciso estudar as disciplinas de ciências biológicas, as disciplinas de ciências biológicas. Eu sei exatamente quais são as disciplinas as quais eu devo me deter no estudo, certo? Então, essa informação ela está bastante especificada, está bastante caracterizada. Por outro lado, nós temos o exemplo do indeterminante, que ficaria: necessito estudar umas asignaturas para a evaluação. Muito bem, você tem duas situações. Nas duas, o estudante ele precisa se deter em algumas disciplinas. Na primeira, ele diz: eu preciso estudar as disciplinas de ciências biológicas, especificamente. Então, as
não é? O artigo feminino no plural, que no caso do espanhol ficaria las. Ok. Na outra situação, vocês vejam que ele diz assim, ó, unas asignaturas. Eu sei, a partir dessas informações, quais são essas disciplinas? Na verdade, não dá para saber. Pode ser matemática, pode ser física, português, história, biologia, enfim, pode ser qualquer disciplina do currículo desse estudante. Ele não especificou exatamente. Portanto, aí tem que ser usado um artigo indeterminante, porque a situação, o contexto em que foi nos colocado, em que nos foi dado, é bastante indefinido. Entendem? Então, essa é a principal diferença entre um e outro. E o que ambos artigos têm em comum? Eles têm em comum que ambos vão acompanhar nomes e vão concordar com esses nomes em gênero e número, como eu falei inicialmente. Muito bem, eu trouxe para vocês um exemplo de um texto que inclusive foi trabalhado no Enem do ano passado, no Enem de 2019. A gente não vai se deter numa análise muito aprofundada. O que é que eu quero que vocês façam? Mesmo ainda não tendo apresentado os artigos do espanhol para vocês, né, quais são essas partículas, mas eu gostaria que vocês lessem esse poema tentando perceber em cada frase, em cada verso desse poema, se existe algum artigo ali acompanhando algum nome. A gente pode fazer isso através da nossa intuição linguística e, inclusive, fazendo uma comparação, mesmo que indireta, com o nosso próprio idioma, com nossos próprios artigos. Então, bora lá. Eu vou ler com vocês e, posteriormente, eu mostro quais são os artigos que existem aí. Empanada. Obera en bayo claro, vaquilla echada, eres del vino tinto, camarada. Vienes llena de pino, cebolla y carne, con pasas, huevo duro y aliño de hambre. Con el primer mordisco, por una oreja, se abre tu boca ardiente como sorpresa. Te la lleno de pebre, quedas picante. Se te beso muito forte, não me reclames. Veja bem, esse poema, gente, em relação ao vocabulário, ele é até um nível um pouco mais difícil, porque tem palavras bem populares para o idioma, né? Na verdade, bem peculiares para o idioma. Mas hoje a gente não vai se deter nisso. Quem tiver curiosidade sobre o vocabulário pode estar usando um dicionário, né, para sanar essas curiosidades. Hoje nós vamos nos deter nos artigos. Vejam que eu já marquei aqui os artigos que estão presentes nesse poema. No caso, vou começar aqui com o del vino. Bom, primeira coisa, às vezes os artigos eles vêm unidos com outras partículas. Como assim? No espanhol é o que nós conhecemos como contracción. As contrações, como o próprio nome diz, são partículas que se unem, né, se contraem entre si para formar uma unidade apenas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou dividir essa partícula aqui, porque esse ele é o artigo masculino singular do espanhol, no caso determinado. Ele está acompanhando qual nome? No caso, vino. Veja que vino, não é uma palavra masculina e está no singular. Portanto, está acompanhado de um artigo também masculino que está no singular. A observação que eu faço é apenas para o fato desse artigo estar unido a uma preposição, certo? Porque trata-se de uma contração. Numa aula posterior, eu vou tratar com vocês apenas sobre as contrações e outro tipo de artigo que existe no espanhol. Por enquanto, eu vou me deter apenas nos artigos determinados e indeterminados. Muito bem, mas o que eu quero que vocês entendam a partir daqui? É que se eu tenho uma palavra que é masculina, eu só posso usar um artigo que também seja masculino. Se essa palavra está no singular, eu só posso usar uma palavra que está no singular também. E assim vai acontecer com os outros, gente, ó. La camarada. Camarada, palavra feminina que está no singular.
portanto, acompanhada de um artigo também feminino, que também está no singular. E assim com os demais, ok? Muito bem, isso foi só para ilustrar para vocês que não importa em qual contexto a gente esteja trabalhando na língua espanhola, nós sempre vamos nos deparar com os artigos, porque eles são elementos basilares na formação de frases, de períodos e orações. Então, é muito importante que a gente os entenda, inclusive, para poder interpretar melhor os textos, para poder ter um conhecimento um pouco mais aprofundado do idioma e entender, ao ler alguma estrutura, do que se trata aquilo ali. Certo? Então, sigamos. Afinal, quais são os artigos determinados do espanhol? Bom, se você está usando uma palavra masculina e essa palavra está no singular, você vai usar o artigo el, que no caso do português seria qual? O. Desculpe minha falta de coordenação para escrever com esses recursos, mas aí é um O. Certo? Então, ele está para o português, ou seja, é um artigo definido singular masculino. Se essa mesma palavra, né, estiver no plural, então você vai usar o los. Se o ele está para o los, no caso, seria os, né, que é o nosso artigo masculino, plural, determinado no caso do português. Por outro lado, se você vai usar numa frase uma palavra que seja feminina, né, um substantivo feminino, qual artigo você deve usar? No caso, o lá, que no português seria a. E se você for usar uma palavra feminina, mas que esteja no plural, você vai usar o las, que é o equivalente ao as do português, ok? Claro até aqui? Eu espero que sim. Gente, então, eu quero fazer algumas observações, inclusive eu coloquei o asterisco aqui no ele, porque nas aulas presenciais eu sempre percebo que há uma certa dificuldade em diferenciar alguns elementos do espanhol no que diz respeito aos artigos. Bora lá, quais são esses elementos? Primeiro, vocês perceberam que para esse artigo ser equivalente ao português, ó, eu só tiro o L, não é verdade? Né? Essa é só uma dica para vocês entenderem, mas isso não vai funcionar para o singular masculino, mas funciona para os outros. Se eu quiser passar para o português, é só tirar o L e ele já se transforma. Mas outra coisa que eu quero falar com vocês, vejam bem, o lá, quando ele é colocado para o plural, eu acrescento apenas um S, então fica las, né? Pela lógica, o los é o plural. Se eu quisesse colocar no singular, ele deveria ficar lo. Mas não é assim que funciona na língua espanhola. Na língua espanhola, o lo é um artigo neutro. Esse artigo ele existe e por isso a confusão de alguns estudantes de entender a diferença entre um e outro, mas ele é o que nós chamamos de artigo neutro. Olha, eu coloquei bem aqui. Então, existe sim o artigo lo, mas ele não é determinado nem indeterminado, ele é um artigo neutro. Para esse artigo, nós teremos uma aula específica para estudá-lo, porque ele merece um pouco mais de atenção e também para a gente não confundir muitas coisas, misturando isso com os artigos determinantes do espanhol, certo? Então, essa é a primeira informação. O singular masculino do artigo determinado no espanhol é ele e não lo. Né? Eu estou falando isso para não cair nessa confusãozinha de pensar que se é lá no singular e las no plural, então é los no plural e lo no singular. Não, não exatamente. É los no plural e ele no singular. No entanto, existe sim o artigo lo, mas esse artigo é um artigo neutro que a gente vai estudar posteriormente. Muito bem. Tem outra diferença que também às vezes causa alguma confusão na hora de resolver questões, né? Quando eu passo exercício para os estudantes. O que é? O que seria? Vejam bem, no espanhol existe o artigo el, que é esse que nós estamos utilizando, e existe o pronome el. É a mesma pronúncia, se escreve com um E
e um L, mas a diferença é que existe um acento. Esse acento, gente, é o que nós chamamos de acento diacrítico. Exatamente, acento diacrítico. No espanhol, existem bastantes acentos em algumas palavras que são idênticas, mas essas palavras, algumas vêm acentuadas, e quando elas vêm acentuadas, ela tem uma diferença de significado. A gente também precisa de uma aula para tratar apenas sobre acento diacrítico, porque, para vocês entenderem, né, apenas um acentozinho pode fazer total diferença na hora de traduzir a palavra. Então, se vocês verem uma palavra, né, nesse caso, o ele com acento, não é o artigo. Esse ele é o pronome pessoal, na verdade, terceira pessoa do singular, que no português seria o ele. Muito bem escrito aqui, hein, gente? Mas deu um desconto aí. Olha, então existe essa diferença, tá bom? Esse acento ele vai fazer a diferença. No aula posterior, a gente pode voltar a esse assunto para tratar apenas sobre os acentos diacríticos, certo? Então, vamos continuar. Eu tenho aqui mais um exemplo de mais um texto que foi retirado da avaliação de espanhol do Enem de 2019, certo? A gente vai fazer o mesmo exercício, ler e tentar identificar quais são as palavras e quais os artigos que as acompanham, certo? Então, Adelfos. Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron. Soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de nardo del árabe espanhol. Veja bem. Mais uma observação. Caso alguém tenha alguma dúvida sobre o vocabulário, né, o significado das palavras, vocês podem procurar com a ajuda do dicionário, tá bom? Como essa aula ela pretende ser um pouco mais dinâmica e mais sucinta, eu não vou ficar me detendo no vocabulário, tá? Muito bem. Vamos identificar quais são os artigos? Vejam aí. Las gentes. Vamos fazer o mesmo exercíciozinho que a gente fez lá naquele primeiro slide, ó. Gentes, palavra feminina que está no plural. Portanto, acompanhado de um artigo feminino que também está no plural. Las. Raça, palavra feminina que está no plural, no singular, perdão. Portanto, acompanhada de um artigo feminino que também está no plural. Perdão, no singular. Aqui, aquele mesmo caso da contração, ele, sol, o artigo ele está embutido dentro dessa contração, né? Que no caso é a preposição de mais o artigo ele, e aí fica o they, certo? Então, ele, sol, palavra masculina acompanhada de um artigo masculino. Vamos aqui, alma, palavra feminina, singular, acompanhada de um artigo masculino singular. Será que o pessoal do Enem errou o vocabulário que colocou no texto? Por que uma palavra feminina no espanhol está sendo acompanhada de um artigo masculino? Tem uma explicação para isso, tá, gente? A explicação para isso é que existem no espanhol algumas regras que nós chamamos como regras de eufonia. Eu vou explicar melhor no próximo slide, certo? Mas só introduzindo aqui, o que são as regras de eufonia? São regras relacionadas ao som e à pronúncia das palavras, né? Eufonia, fone. Fone vem de quê? De som, né? Lembra, fone lembra fonema, fonema lembra som. Entende? Então, as regras de eufonia são relacionadas a isso, a como nós pronunciamos as palavras. Eu vou explicar melhor no slide mais à frente, certo? E aqui, ele, árabe, né? Mais um artigo embutido na contração, certo? Muito bem, gente. Então, continuando. As regras de eufonia que eu fiquei de explicar para vocês posteriormente. A Mafalda diz assim, bueno, ¿y cómo hace uno para pegarse esto en el alma?
Aí eu marquei aqui, né? El alma, mais uma vez. Alma, palavra feminina, deveria vir acompanhada de um artigo feminino. Então, deveria ser la alma, né? Eu não falei sempre em concordância, que o artigo tem que concordar com o nome. Por que não está concordando aqui? Aqui não vai concordar, eu vou explicar para vocês. Sempre que uma palavra, gente, feminina, certo? Começada com A ou com A, né? Com H-A, tônica, e estiver no singular, sempre que uma palavra for feminina, começada com la A ou com la A, e ela for tônica e no singular, ela não vai ser utilizada com o artigo feminino, apesar de ser uma palavra feminina. Por quê? Porque na regra de eufonia, isso, gente, são convenções linguísticas, tá? São convenções do idioma. Podem não fazer muito sentido para a gente, mas para quem fala espanhol faz sentido. Então, para eles, é como se fosse estranho dizer la alma. Ó, la alma. É como, se junta tudo, parece que vira uma palavra só, né? La alma. É como se prolongasse esse A e a palavra ficasse meio estranho para eles. Bom, coisas de convenções linguísticas. E aí, para que isso não ocorra, o que é que eles fazem? Eles trocam o la por ele. Lembrando que não se troca o gênero da palavra. Alma vai continuar sendo uma palavra feminina. No entanto, usada com um artigo masculino por conta da regra de eufonia, certo? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. El alma, palavra que começa com a primeira sílaba é tônica e é uma palavra no singular. Aliás, vocês lembram que é uma sílaba tônica? Também é um conhecimento muito básico, né? Muito elementar, mas caso alguém ainda tenha dúvida, a sílaba tônica é aquela que é pronunciada com uma mais força, né? Com a maior entonação dentro de uma palavra, certo? Toda palavra, né? Ela tem uma sílaba tônica e no caso, né? De alma, por exemplo, é o al. No caso de arma, né? É o ar. Por conta disso, a gente vai utilizar o artigo masculino ao invés do artigo feminino. E assim, el águila, helada, entende? Certo, eu acho que até aqui tá claro, gente. Caso não esteja claro, vocês podem colocar nos comentários desse vídeo as dúvidas de vocês que eu volto para verificar. E quem sabe, se estiver ao meu alcance, tirar essa dúvida acerca desse assunto, tá bom? Então, vamos continuar. A gente já falou sobre os artículos determinantes e a gente vai encerrar essa aula falando sobre os artigos indeterminantes. Então, no caso dos indeterminantes, se você vai usar uma palavra que é masculina e está no singular, artículo un. Se essa mesma palavra estiver no plural, unus. Se é uma palavra feminina, eu uso una. E se essa palavra estiver no plural, eu uso unas. Vamos ver nos exemplos? Vejam aí, ó. Hablaron un ratito en una fiesta. Eso fue todo, nada más. Caminando por ahí, un día casi se cruzan. Pero no, todo es muy poco a veces. Gente, é um lindo texto. A gente não vai se deter na interpretação aqui, tá bom? A gente vai se deter apenas nos contextos de uso dos artigos. Então, para a gente ser mais sucinto, eu vou marcar os artigos e analisar com vocês. Ó, hablaron un ratito. Ratito, palavra masculina que está no singular. Portanto, acompanhada de um artigo masculino que também está no singular, certo? Ratito. Esse eu quero falar com vocês o significado. Inclusive, eu comentei na aula anterior sobre os heterossemânticos, né? Que são palavras bastante parecidas ao português, mas que têm um significado diferente. Ratito lembra rato, né? Ratinho, alguma coisa do tipo, mas não é um animal. Quando ele fala assim, ó, hablaron un ratito, né? Falaram um tempinho. Ou seja,
Esse ratito, na verdade, é um tempinho, um tempo curto, falaram por um momento, certo? Agora, eu sei quanto tempo foi. Será que foram 3 minutos, 15 minutos, 60 segundos? A gente não sabe, né? É uma informação indefinida, portanto, a gente usa com um artigo indefinido. Muito bem. Outro artigo aqui, um dia, né? Aliás, tem aqui, ó. Una fiesta. Una fiesta. A gente tem mais informações sobre essa festa? Onde foi? Quando foi? Como foi? Que tipo de festa? Será que foi rock? Será que foi uma festa de funk? Será que foi uma festa de forró? A gente não sabe. Como é uma situação indefinida, a gente usa um artigo indefinido. Nesse caso, um artigo feminino no singular, porque fiesta é uma palavra que é feminina e está no singular. Tem outro aqui, né? Vocês podem analisar. Vocês estão encontrando outro, ó. Um dia, né? Então, e aí, sempre utilizando esse raciocínio, né? O artigo concordando com a palavra que ele acompanha, de acordo com o seu gênero e o seu número. Eu acho que um dia é a última, certo? Abrir um bom livro. Qual é o artigo? Aí. E qual palavra ele acompanha? Vocês conseguem identificar? Fica aí como exercício para vocês, certo? Só uma informação, essas duas tirinhas, tanto a anterior como essa, é do Linier, que é um ilustrador, né, argentino. Se vocês tiverem curiosidade, eu acho que eu coloquei no material consultado, caso alguém tenha curiosidade de conhecer mais tirinhas em espanhol sobre esse artista. Gente, esse é o material consultado. Eu não coloquei o do Linier, coloquei o do Quino, que é o da Mafalda. Mas é fácil de encontrar, caso alguém tenha dúvidas, certo? Tenha curiosidade. Então, muitas gracias por la atención. Agradeço muito por vocês terem ficado até aqui. Como eu falei ao longo do vídeo, caso alguém tenha dúvida, caso alguém tenha algum questionamento acerca do assunto, pode colocar nos comentários, que eu volto para tentar responder para vocês. Então, nas próximas aulas, a gente vai tratar um pouco mais sobre questões gramaticais, também no espanhol. No caso, eu vou dar continuidade, falando sobre o artigo neutro, as contrações, e também vou pegar um espacinho para falar sobre o acento diacrítico, né? Porque isso pode causar alguma confusão na hora de interpretar as palavras em espanhol, certo? Então, muito obrigada e até a próxima aula.